número atômico e número de massa. Observe no slide o elemento X, acima a representação do número de massa através da letra A maiúscula e abaixo a representação do número atômico utilizando a letra Z. Portanto, A é igual a Z mais N, que podemos também dizer que A é igual a P mais N, porque Z é o número atômico, que é o número de prótons, equivale ao número de prótons. Todo átomo é eletricamente neutro, portanto, a quantidade de cargas positivas será sempre igual à quantidade de cargas negativas. Número atômico é representado pela letra Z e representa o número de prótons de um átomo. Número de massa é representado pela letra A. O número de massa, ele se compõe da soma de Z mais N, ou seja, A igual a número atômico mais nêutrons. No exemplo do slide, você tem o átomo de magnésio. Observa que Z igual a P igual a E. Z, número atômico, número de prótons, igual a E, número de elétrons. Como o átomo é eletricamente neutro, o seu número de prótons será sempre igual ao seu número de elétrons. Em outras palavras, a quantidade de cargas elétricas positivas será igual à quantidade de cargas elétricas negativas do elétron. Veja no exemplo, P igual a 12, 12 prótons, portanto, Z igual a 12. Se A vale 26, portanto, 12 mais 14, 26, onde 12 são prótons e 14 são nêutrons. No outro exemplo, átomo de cálcio. Se eu me refiro a um átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se o cálcio tem 20 prótons, portanto, seu Z também vale 20. Se a sua massa atômica, seu número de massa vale 40, como chegamos a esse número? Observe, 20 mais 20, ou seja, 20 prótons mais 20 elétrons, dando um total de 40. No exemplo abaixo, você tem a representação do magnésio, Mg, e do cálcio, Ca. Observa que no Mg, no magnésio, acima está o número 26, do lado esquerdo, e abaixo, do lado esquerdo, o número 12. 26 representa o número de massa, A, e 12 o número atômico. No cálcio, acima o número 40, representa o número de massa, e abaixo 20, que representa o número atômico. Isótopos são átomos com o mesmo número de prótons, porém números de massa diferentes, pois possuem diferentes números de nêutrons. Por exemplo, oxigênio. Observe que temos 3 tipos de oxigênio. Uma coisa eles têm em comum, o número atômico. Veja que os 3 oxigênios têm um número atômico Z valendo 8. Portanto, todos os 3 oxigênios têm 8 prótons. Eles pertencem ao mesmo elemento químico porque apresentam o mesmo número atômico, 8 prótons. Observa que nos 3 elementos representados, você tem um onde A vale 16, o outro A vale 17 e no terceiro o A vale 18. O que aconteceu? O número atômico é igual nos 3, 8. Portanto, os 3 possuem 8 prótons, o Z dos 3 vale 8. Ocorre que a massa atômica, o número de massa de cada um é diferente. Um é 16, outro é 17, outro é 18. Como é que nós vamos calcular o número de nêutrons? Subtraindo de 16 de 18. No primeiro oxigênio, observa que 16 menos 8, 8 nêutrons. No segundo, 17 menos 8,
9 nêutrons. No terceiro, 18 menos 8, 10 nêutrons. Portanto, esses elementos são isótopos, porque eles possuem o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico, porém, eles possuem números de massas diferentes. Como eles possuem números de massas diferentes, eles também possuirão número de nêutron diferente, porque para encontrarmos o número de nêutrons, nós subtraímos o A do Z, percebe? Isso são isótopos, esses três elementos são isótopos. Isóbaros, átomos com o mesmo número de massa, A, porém com números atômicos diferentes. São átomos de diferentes elementos, diferentes Z. Observem no exemplo o átomo de argônio e o átomo de cálcio. No argônio, você observa que o seu número de massa vale 40. No cálcio, seu número de massa também vale 40. São isóbaros, possuem o mesmo número de massa. Já o número atômico do argônio, 18. O número atômico do cálcio, 20. Como que poderemos encontrar o número de nêutrons do argônio? Subtraindo 40 de 18, teremos 22. Observe que o argônio possui um número atômico 18, porque ele tem 18 prótons. Se ele é um átomo, ele é eletricamente neutro, portanto, ele também terá 22 elétrons. Quantidade de carga positiva igual a quantidade de carga negativa. E ele possui 22 nêutrons, ok? Observe o cálcio. Ele tem 20 prótons, portanto, seu número atômico é 20. E se ele é um átomo, ele também terá 20 elétrons, porque um átomo é eletricamente equilibrado. Quantidade de cargas positivas igual a quantidade de cargas negativas. Como que podemos calcular a quantidade de nêutrons do cálcio? Subtraindo A de Z, ou seja, 40 menos 20, que dá 20. Coincidentemente, no cálcio, ele tem número atômico 20, número de nêutrons 20, número de elétrons 20. E o seu número de massa, A, vale 40. Percebe? Isótonos são átomos com o mesmo número de nêutrons, N, porém com números atômicos e número de massas diferentes. Observe no exemplo o elemento boro. O A vale 11, o Z vale 5. Se o Z vale 5, indica que ele tem 5 prótons e indica que ele tem 5 elétrons. 11 menos 5, 6, seu número de nêutrons, ok? O carbono, o A vale 12 e o seu número atômico vale 6, portanto, ele tem 6 prótons. Subtraindo 12 de 6, eu vou encontrar 6, que é a sua quantidade de nêutrons. Observa entre o boro e o carbono, o que eles têm em comum? O número de nêutrons. Os dois possuem 6 nêutrons. Observem que eles têm números atômicos diferentes e números de massa diferentes. Portanto, eles são isótonos. Vamos observar esse slide da tabela periódica com bastante atenção. Observem, acima da tabela periódica, lá no alto você tem uma numeração que vai de 1 até 18, certo? Essa numeração de 1 a 18 corresponde aos grupos ou famílias da tabela periódica. Portanto, grupo 1, você olha na vertical. Quem é o grupo 1 da tabela periódica? É toda essa coluna onde você encontra o hidrogênio, o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio, grupo 1. Grupo 2, na vertical, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio. E assim sucessivamente, você tem o grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 18. Então, verticalmente, nós olhamos os grupos ou famílias.
Portanto, na tabela periódica, nós temos 18 grupos ou famílias, ok? Se você olhar à sua esquerda, nesse slide da tabela periódica, você tem uma sequência numérica de 1 a 7. Essa sequência numérica, ela mostra para a gente os períodos da tabela periódica. E o período nós olhamos na horizontal. Por exemplo, primeiro período corresponde ao hidrogênio e lá na outra ponta ao hélio, He. Olhamos na horizontal, linha do horizonte. Terceiro período, temos quem? Na, sódio, Mg, magnésio e continua lá do outro lado. Alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro e argônio. Sexto período, césio, bário, aí um quadradinho, né, que está em branco com a numeração 57 a 71, que está representada lá embaixo, em azul. Estão vendo? E continua HF, TA, W, RE, até o finalzinho da fileirinha. Então, aí você tem o sexto período, que você olha na horizontal, na linha do horizonte. E o sétimo período, que é o último, que começa no frâncio. Aí tem o rádio, aí tem um quadrinho em branco, que está representado ali embaixo, né? Fora dessa tabelona, que começa no AC e termina no LR. E dando sequência na linha horizontal, o último elemento do sétimo período é o OG. Ou seja, eu quero que vocês observem com muita atenção isso. Grupos ou famílias são 18 e você visualiza na vertical. Grupo 1 começa no hidrogênio, termina no frâncio. Grupo 18 começa no L e termina no OG. Observa na vertical. Períodos. A tabela periódica possui 7 períodos, do 1 ao 7. Você olha na horizontal. Quais elementos pertencem ao terceiro período? Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl e Ar. Compreendeu? Grupos ou famílias na vertical. Períodos, você observa na vertical. E os períodos na horizontal. Temos 7 períodos e 18 grupos ou famílias. Só para destacar, todos os elementos do primeiro período da tabela periódica, eles possuem uma camada eletrônica, a K. Todos os elementos do segundo período da tabela periódica possuem 2 camadas eletrônicas, K e L. Todos os elementos do terceiro período possuem 3 camadas, do quarto período 4 camadas, do quinto período 5 camadas, do sexto período 6 camadas e do sétimo período 7 camadas. Então, nós conseguimos saber quantas camadas eletrônicas o elemento possui a partir do momento que saibamos em qual período ele está, ok? Reforçando, colunas verticais representam os grupos. Os grupos, eles reúnem elementos com propriedades químicas e físicas semelhantes. Temos de 1 a 18, ao todo nós temos 18 grupos. Em algumas tabelas periódicas, você pode encontrar esses grupos ou famílias divididos em grupo ou família A, grupo ou família B. Grupo ou família B são os elementos que estão entre o terceiro grupo e o grupo 12. Então, grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 são chamados também de grupo ou família B. E os elementos do grupo 1, grupo 2 e do 13 ao 18 são chamados de grupos ou família A. Essa é uma nomenclatura um pouquinho mais antiga, né? Grupo A, grupo B, mas em alguns livros você vai encontrá-los desta forma.
No seu livro didático não aparece grupo A nem grupo B, mas é importante que você saiba. Se você voltar no slide anterior, você vai ver que o que é representado pelo grupo B eles estão mais, digamos assim, nessa escadinha, eles são os mais baixinhos ali, né? E estão numa linha reta, que vai do 3 ao 12. Dá uma olhadinha na sua tabela, na tabela periódica do slide anterior, que você localiza esses elementos do grupo B, que também são chamados de elementos de transição. E os do grupo A também podem ser chamados de elementos principais ou representativos. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Retomando, horizontalmente nós temos os períodos, temos 7 períodos, né? O primeiro período tem 2 elementos, que é o hidrogênio e o hélio, e lembrando que o período no qual o elemento se encontra indica a quantidade de camadas eletrônicas que ele possui. Como o hélio e o hidrogênio eles estão no primeiro período, eles possuem uma única camada eletrônica, certo? Então, não se esqueça que o período no qual o elemento se encontra indica a quantidade de camadas que ele possui. Observa no slide a última observação. O número do período em que um elemento se encontra corresponde ao número de camadas ocupadas por elétrons nesse elemento. Observa nesse slide essa tabela periódica que tem uma carinha diferente. Ela não possui representados símbolos dos elementos químicos. O que você está encontrando nessa tabela periódica? Lá em cima, a palavra famílias, que poderia ser grupo ou família, mesma coisa. Observa que existe uma numeração de 1 a 18, portanto, nós temos 18 grupos ou 18 famílias. Acima dessa numeração, existe números romanos, então 1A, 2A, 3B, 4B, observa. O que isso representa? O grupo A, né, que seria a fileirinha, coluninha 1, coluninha 2, depois 13, 14, 15, 16, 17, 18, que também pode ser representado em número romano, como você está vendo aí. Dizer grupo 3, grupo 13, família 13 ou 3A é a mesma coisa. Grupo 14, família 14 ou 4A é a mesma coisa. Essa indicação em romano com a letra A e B, ela é um pouco mais antiga, mas pode ser que você encontre isso em alguns livros, em alguns exercícios que você venha resolver, tá? É importante lembrar que normalmente nós usamos de 1 a 18, mas é importante que você saiba sobre o grupo A, o grupo B, quem é o grupo B, quem é o grupo A, ok? Esta outra tabela periódica, ela nos mostra uma outra forma de organização, né? Você tem os quadrinhos brancos, os quadrinhos cinza e os quadrinhos brancos e cinza com algumas siglas, né? Como é que a gente lê essa tabela periódica? Todos os quadrinhos branco, sem sigla nenhuma, representam os metais. Todos os quadrinhos cinza, sem nenhuma sigla, representam os não metais. E esses quadradinhos cinza com a sigla B, SI, AS, TE, AT, junto com esses dois quadradinhos brancos, GE e SB, representam os semimetais. Cada um desses 3 grupos apresentam características próprias. Então, os metais têm um comportamento, os não metais têm outro e os semimetais têm outro. O importante nessa imagem é que você observe que a maioria dos elementos químicos da tabela periódica são metais, certo? Eles ficam à esquerda e ao centro, praticamente, da tabela. E à direita da tabela periódica, nós temos os não metais e uma escadinha ali que concentra os semimetais. Agora você tem uma tabela periódica com bastante informações. Vamos lá.
devagarzinho. Então, você tem uma tabela com uma representação um pouquinho mais antiga. Veja que ela está dividida em A e B. Grupo ou família A, grupo ou família B. Observa lá no alto. Você tem grupo ou família 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. 3 coluninhas que representam o grupo ou família 8B. Aí, 1B, 2B, começamos de novo. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 0, né? Tem uma novidade aí. Essa fileirinha, essa coluna 0, é a coluna dos gases nobres. Eles têm esse nome porque eles costumam não se ligar com facilidade a outros elementos químicos. Por isso o nome gases nobres. Ou grupo 0, ou família 0, tá? Então, de novo, da esquerda para a direita. No grupo 1 ou 1A, nós temos os metais alcalinos, menos o oxigênio. No grupo 2, metais alcalino-terrosos. No grupo 3A, família do boro. No 4A, família do carbono. No 5A, família do nitrogênio. No 6A, calcogênios. No 7A, halogênios. E no 0, gases nobres. Fora dessa tabela ali abaixo, né? Você tem uma fileirinha dos lantanídeos. Todos eles ocupam a mesma posição na tabela periódica, que é no 6º período, família 3B. Observa lá um quadrinho, 57 a 71. Isso é um número atômico, né? Então, todos os elementos de número atômico 57 até o 71 estão no 6º período, na mesma posição que está destacado ali fora. Tá vendo? Olha, o LA, número atômico 57. LU, número atômico 71. Então, é um grupinho que vai do número atômico 57 ao 71, que fica no 6º período. No 7º período, no grupo 3B, você também tem um quadrinho escrito assim, 89-103. O que representa isso? Que nesse local ocupam os elementos químicos de número atômico 89 até o número atômico 103, que são os actinídeos ali embaixo. Começa no AC e termina no LR. Observa isso com cuidado. A tabela periódica atualmente, ela reúne ao todo 118 elementos químicos. Desses 118 elementos químicos, 92 são naturais. Encontramos pronto na natureza. Quais são os naturais? Todos aqueles que têm um número atômico, Z, menor ou igual a 92. Urânio, ele tem um número atômico 92. Então, todo elemento químico abaixo do urânio e o urânio são considerados elementos naturais. Menos o tecnécio, que tem número atômico 43, e o promédio, que tem número atômico 61. Esses são artificiais, eles são produzidos, tá? Não estão prontos na natureza. E nós temos os elementos considerados artificiais ou sintéticos, que eles possuem um número atômico maior que 92. Lembra que o número atômico do urânio é 92. Então, o urânio e os abaixo do urânio são naturais, menos tecnécio, promédio, que esses são artificiais. Os que têm número atômico acima de 92 são sintéticos ou artificiais. Inclusive, o elemento de número atômico 113, 115, 117 e 118 ainda não tem um nome permanente, eles ainda estão sendo estudados e sendo manipulados. Tem uma outra nomenclatura que diz o seguinte também: todos os elementos artificiais ou sintéticos, eles podem ser chamados de transurânicos. Não usa muito esse termo, é só por curiosidade. Quem são esses artificiais? Quem são os transurânicos? Os que têm número atômico acima de 92. E por que esse urânico? Vem de urânio,
porque o urânio é o último natural, né? Ele tem número atômico 92, ok? Os elementos necessários aos organismos vivos, sem ele não há vida, são esses: hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Eles são 6 elementos mais abundantes. Temos também, muito necessário a todo organismo, mas em menor abundância, o cálcio, o cloro, o magnésio, o potássio e o sódio. Então, os 6 mais abundantes encontrados nos organismos vivos: H, hidrogênio; C, carbono; N, nitrogênio; O, oxigênio; P, fósforo e S, enxofre. Lá nos slides anteriores, nós falamos o termo metais, né? Lembra que a maioria dos elementos químicos da tabela periódica são metais. Quais as características dos metais? Eles são sólidos, menos o mercúrio, que é o Hg, sólidos na temperatura ambiente. E o mercúrio, na temperatura ambiente, ele é líquido. Os metais têm um brilho normalmente prateado, né? Mas tem os metais com uma coloração que não é prateada. Por exemplo, o cobre é um metal e ele não tem coloração prateada, mas tem brilho. Essa é uma característica principal dos metais: ter brilho, uns mais, outros menos. São bons condutores de eletricidade, eles são bons condutores de calor, eles podem ser transformados em fios porque eles são maleáveis, eles podem ser moldados, formam ligas. Quando se faz uma corrente de ouro, por exemplo, ela é resultado de uma liga metálica. Foi usado o metal ouro e o metal cobre, os dois juntos, para fazer a corrente de ouro, porque o ouro puro, ele não é resistente. Então, ele é misturado ao cobre para ter resistência na joia, por exemplo, numa corrente, num anel. É claro que quanto mais cobre, menor será o valor dessa peça, né? Quanto mais ouro, maior será o valor dessa peça. Mas ouro puro não é possível, porque ele quebra, ele não é resistente. Ele tem que ser... para poder fazer uma joia de ouro, ele tem que ser em conjunto com outro metal, por exemplo, o cobre. E isso nós chamamos de liga metálica. Já os não metais são contrários aos metais. Eles não brilham, eles têm uma aparência que varia muito, né? Observa no slide, você tem com cor branca, com cor amarelada, com uma cor mais escura, com uma cor acinzentada, enquanto que os metais, a maioria, tem uma coloração prateada, né? Eles não conduzem bem o calor, nem a eletricidade. A principal diferença entre os não metais e os metais é justamente essa: não brilham, não são bons condutores de calor nem de eletricidade e têm uma aparência muito variada. Em relação aos semimetais, o importante é saber que eles têm características intermediárias. Nem tanto brilho, nem tão bom condutor, às vezes conduz, às vezes não conduz calor, né, nem energia elétrica. Os semimetais, eles serão estudados com mais detalhe mais para frente, mas não é difícil você guardar as características de cada um. Metal, brilha, conduz calor, conduz eletricidade. Não metal, não brilha, não conduz calor, não conduz eletricidade. E o semimetal mistura as características dos dois. Nesse momento, em relação aos semimetais, basta você entender que eles podem ter tanto características dos metais quanto dos não metais. Nesse slide, você tem uma tabelinha que fica fácil para você visualizar as características dos metais e dos não metais, né? Tem ali aquele termo: muitos óxidos metálicos são sólidos iônicos básicos. Mais para frente falaremos sobre isso, não é o momento agora. E nos não metais, muitos óxidos não metálicos são substâncias moleculares que formam soluções ácidas. Falaremos disso mais para frente um pouquinho. Mas em relação ao primeiro item,
de brilho, tá fácil, né? De ser maleável, enquanto que o não metal é quebradiço, também tá fácil. Que o metal é bom condutor de calor e eletricidade, o não metal não é, fácil. E o último, na última linha, diz que os metais tendem a formar cátions. O que é o cátion? Relembrando, é aquele elemento que perde elétron e fica negativo ou positivo. Se ele perde elétrons, cuidado, se ele perde elétrons, ele fica positivo. Já os não metais tendem a formar ânions, ou seja, ele ganha elétron e fica negativo. Nesse slide você tem a coloração de acordo com a característica do grupo ou família, né? 1A, metais alcalinos, 2A, metais alcalinos terrosos. Do grupo 3 ao 12 são todos metais de transição. O grupo 13 é a família do boro, 14 família do carbono, 15 família do nitrogênio, 16 calcogênios, 17 halogênios e o 0 gases nobres. E ali, ó, destacado abaixo, os lantanídeos, que estão ali no 6º período, lembra que falamos no slide anterior, e os actinídeos, que estão no 7º período, que também falamos sobre eles no slide anterior. Não se preocupem em decorar isso, mas é importante que você visualize e identifique a coluna dos alcalinos, dos halogênios, dos calcogênios, dos gases nobres, a família do nitrogênio, do carbono, isso é importante. Nesse slide, apenas foi destacado os metais alcalinos: lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Qual é a característica dos metais alcalinos? Eles interagem com a água, né? Liberam gás hidrogênio e isso é uma reação extremamente explosiva. Ocorre explosão, é uma reação violenta. Então, os metais alcalinos, isso é importante guardar, quando reagem com a água, produzem uma reação inflamável e explosiva. Nesse slide, destacamos o grupo 2 ou família 2A, metais alcalinos terrosos, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Eles também interagem com a água, mas a reação é lenta, né? E ela não é explosiva como os alcalinos. Então, a principal diferença entre os alcalinos e os alcalinos terrosos é que os alcalinos interagem com a água de maneira violenta, ocasionando uma explosão, enquanto que os alcalinos terrosos fazem isso mais lentamente, sem explosão. Nesse slide, destacamos o grupo ou família dos elementos de transição, né? Os metais de transição. A coisa mais importante a se saber sobre eles no momento é que, com exceção do mercúrio, que é líquido, né? Os demais são bastante duros e sólidos nas temperaturas do ambiente. Nesse slide, destacamos o grupo dos halogênios. Olha ali, grupo 17 ou 7A. Neste grupo, todos eles interagem facilmente com outros elementos químicos. Nesse slide, destacamos o grupo 0 ou 18 ou 8A. Mesma coisa, que é a coluninha dos gases nobres, né? Qual é a principal característica? Eles são inertes. O que isso significa? Que eles dificilmente reagem com outros materiais ou elementos químicos. Por isso, essa nomenclatura, gases nobres, eles não se misturam com facilidade. E para finalizar, nesse último slide, nós temos destacados os lantanídeos e os actinídeos. Vamos especificar apenas os actinídeos. São radioativos, sendo o urânio e o plutônio os mais famosos desse grupo. Lembra que, no caso, os lantanídeos, eles estão no 6º período, ocupando aquela mesma posição. E os actinídeos estão no 7º período, todos ocupando a mesma posição.